Oi, pessoal do sexto ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos de matemática da nossa apostila 4 do capítulo 31, múltiplos e divisores, da página 359 a 375. Múltiplos e divisores. Na abertura deste módulo, há imagens de eventos que ocorrem periodicamente para saber se um evento periódico ocorreu ou ocorrerá em determinado ano. Utilizamos a noção de múltiplos e divisores. Esse será o assunto deste módulo. Relação entre números naturais e múltiplos de e divisor de. Observe o quadro com os produtos da multiplicação do 1 ao 12. Tá vendo? Ó, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, tá? 1 vezes 4, 1 vezes 5 e assim por diante, tá? Até chegar no 12. 12 vezes 12, 144. Ele fala assim: com base nesse quadro, é possível estabelecer várias relações entre múltiplos e divisores de um número. Vamos começar com o número 30. Localize todas as cédulas do quadro que compõem o número 30. Marque-os com a cor amarela. Em seguida, escreva abaixo as multiplicações que resultam em 30. As cédulas com número 30 estão contornadas no quadro. 3 vezes 10, 5 vezes 6, 6 vezes 5, 10 vezes 3. Então, vamos voltar. Ó, 30, 30, 30 e 30. 10 vezes 3, 10 vezes 5, 10 vezes 6, 10 3 vezes 10, tá? Ó, desculpa, 10 vezes 3, 30, 6 vezes 5, 30, 5 vezes 6, 30 e 3 vezes 10, 30. Depois, 2. Considere a divisão. 30 dividido por 10 é igual a 3. E complete as frases. 30 é múltiplo de 3, porque 3 vezes 10 é igual a 30. 30 é divisível por 3, porque 3 cabe exatamente 10 vezes em 30. 30 é múltiplo de 10, porque 10 vezes 3, 30. 30 é divisível por 10, porque 10 cabe exatamente 3 vezes em 30. 3 é divisor de 30, porque 3 divide 30 exatamente. 3 é fator de 30, porque existe um número que, quando multiplicado por 3, no caso o 10, resulta em 30. 10 é divisor de 30, porque 10 divide 30 exatamente. 10 é fator de 30, porque existe um número que, quando multiplicado por 10, no caso o 3, resulta em 30. Múltiplos e divisores. Há outras relações numéricas que envolvem o número 30 no quadro de multiplicações. Escreva 3 dessas outras relações possíveis entre tais números. A gente podia pôr que 30 é múltiplo de 5, porque 6 vezes 5 é 30. 30 é divisível por 5, porque 5 cabe exatamente 6 vezes no 30. 30 é múltiplo de 6, porque 6 vezes 5 é 30. 30 é divisível por 6, porque 6 cabe exatamente 5 vezes no 30. 5 é divisor de 30, porque 5 divide 30 exatamente. 5 é fator de 30, pois existe um número que, multiplicado por 5, no caso 6, resulta em 30. 6 é divisor de 30, porque 6 divide 30
exatamente. 6 é fator de 30 porque existe um número que multiplicado por 6, no caso o 5, resulta em 30. Múltiplos e divisores. É múltiplo de, é divisível por. É divisor de, é fator de. 30 é múltiplo de 3. Tá? 30 é divisível por 3. 3 é divisor de 30. E 10 é o fator de 30. Então, 30 é múltiplo de 3 e de 10. 30 é divisível por 3 e por 10. 30 é divisor de 30 ou 3 é fator de 30. 10 é divisor de 30 ou 10 é fator de 30. É assim que a gente lê o quadro. Você já estudou. Você deve ter percebido que a expressão é múltiplo de tem o mesmo significado da expressão é divisível por. Isso também ocorre com as expressões é divisor de e é fator de. Vamos retomar alguns conceitos importantes ao nosso estudo. 1. Divisores de um número. Dado um número natural, seus divisores são aqueles números que cabem exatamente em um número de vezes no número dado. Por exemplo, os divisores de 9 são 1, 3 e 9, pois 9 dividido por 1 dá 9, 9 dividido por 3 dá 13 e 9 dividido por 9 dá 1. Costumamos representar os divisores de um número entre chaves em ordem crescente e separados por vírgula. Assim, os divisores de 9 podem ser representados por divisores de 9 igual, abre chaves, 1,3,9, fecha chave. Outro exemplo, os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10. 10 dividido por 1 dá 10, 10 dividido por 2 dá 5, 10 dividido por 5 dá 2 e 10 dividido por 10 dá 1. Então, divisores de 10 é igual, abre chaves, 1,2,5,10, fecha chaves. Números primos e não primos. Os números naturais que possuem exatamente dois divisores diferentes, o 1 e ele próprio, são chamados de primos. Os que têm mais de dois divisores são chamados compostos ou não primos. Exemplo, 1 não é primo, pois os divisores de 1 é 1. Tem um divisor apenas. 11 é primo, porque quem que são os divisores de 11? O 1 e o próprio 11. Então, ele tem dois divisores, então ele é primo. 24 não é primo. Quem que são os divisores de 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Tem mais de um divisor. Mais de um e mais de 2, então ele não é primo. 31 é primo, porque ele só tem o 1 e o 31 como divisor. 8 não é primo, porque os divisores de 8 é 1, 2, 4 e 8. Então, quer dizer que para ser primo, só pode ter dois divisores, o 1 e o próprio número. Se tiver um ou mais divisores, ele é o quê? Não primos. Números primos entre si. Dois ou mais números naturais são chamados primos entre si quando o único divisor comum a eles, o único divisor comum que eles possuem é 1. Por exemplo, 8 e 9 não são números primos, pois os divisores de 8 é 1, 2, 4 e 8. E os de 9, 1, 3 e 9. Então, aqui tem 3 divisores, 4 divisores, não é primo. No entanto, observe que o 1
é o único divisor presente tanto nos divisores de 8 como dos de 9. Por isso mesmo, não sendo números primos, esses são chamados primos entre si. O que são números primos entre si? É quando eu pego todos os divisores de dois números e somente o um coincide tanto em um quanto no outro. Então, aí eles são divisores, eles são números primos entre si. Números primos têm somente dois divisores, o 1 e o próprio número. Números não primos é aquele que tem mais de dois divisores. Tem 3, tem 4, tem 5 e assim por diante. Números primos entre si é aqueles que têm mais de um divisor, mais de dois divisores, porém o número 1 é o único que está nos dois conjuntos. Avançando com o resto. Aqui a gente tem um jogo que tem o início e tem o fim, que é o avançando com o resto e que vocês podem realizar aí em casa, tá bem? Explorando o jogo, eu já vou falar alguma coisa sobre esse jogo. Observe as posições dos números no tabuleiro do jogo, avançando com o resto e responda as questões a seguir. Vamos observar, ó. Início 43, 24, tá vendo? Ó, vamos observar isso aqui. É possível que um jogador permaneça com sua ficha no início do jogo? Justifique sua resposta. Qual é o início do jogo? Desculpa, o 43. Vamos lá. Sim. Se sair a face 1 no dado, o jogador não move sua ficha, pois 43 não é divisível por 1. 2. Qual é o maior número de casas que um jogador pode avançar com sua ficha no tabuleiro? Justifique a sua resposta. O maior número de casas que se pode avançar no tabuleiro é 5. Isso só ocorre quando o jogador tira 6 na face do dado. É o número da ficha em que se encontra, não é divisível por 6, pois os restos da divisão por 6 podem ser 1, 2, 3, 4 e 5. Quais são os restos possíveis de uma divisão por 6? 1, 2, 3, 4 e 5, que são os números menores que 6. Há uma casa cujo número tira o jogador da partida? Qual é essa casa? Por que o jogador é excluído? É a casa do 0. O jogador é excluído porque o 0 é múltiplo de todos os números que podem aparecer na face do dado e, consequentemente, tem resto 0 na divisão por qualquer um deles. Logo, o jogador não consegue avançar com sua ficha no tabuleiro. 4. Há outros números que, se colocados no tabuleiro, também excluem um jogador da partida? Se existirem, cite um. No tabuleiro deste jogo, que é aquele que a gente viu, podem ser colocados números que se queira. Assim, se for colocado qualquer múltiplo de 60, esse número também colocará o participante fora do jogo. Se fosse 60, 120, 180. Por quê? 60 é múltiplo de todos os números possíveis na face do dado convencional. É de 1, é de 2, de 3, de 4, de 5 e de 6. 5. Se a ficha de um jogador estiver na casa 51, ele terá chance de vencer na próxima jogada? Sim. Se a ficha estiver na casa 51, há 2 chances de ele ganhar o jogo, se sair 4 ou 6 na face do dado, pois 51, dividido por qualquer um desses números, resulta em resto que? 3. Se a ficha de um jogador estiver na casa com o número 80,
Quais são os números que devem sair no dado para que ele ganhe o jogo e por quê? Se tiver na casa do número 80, tem duas possibilidades de ganhar o jogo. Sair no dado a face 3 ou a face 6. Porque 80 é dividido por qualquer um desses números e resulta resto 2. E da casa 80 até o fim, há somente quantas casas? 2 casas no tabuleiro. Divisibilidade. Vamos realizar a atividade a seguir para verificar as regras de divisibilidade por alguns números naturais. Divisibilidade por 2, por 5 e por 10. No quadro a seguir, pinte com lápis vermelho os múltiplos de 2, verde os múltiplos de 5 e azul os múltiplos de 10. Então, vamos lá. Eu coloquei uma legenda porque não dava para fazer as cores aqui, porque ia ficar muito embananada. Múltiplos de 2, cor vermelha, eu coloquei um quadradinho. Então, ó, todos aqui são múltiplos de 2, todos aqui são múltiplos de 2, toda essa fileira é múltipla de 2, a do 6 é múltiplo de 2 e a do 8 é múltiplo de 2. Múltiplos de 5, coloquei a bolinha. Todos dessa fileira aqui, ó, são múltiplos de 5 e desta aqui também são múltiplos de 5. Múltiplos de 10 é o que está com o triângulo, o losango. Todos aqui são múltiplos de 10, somente esses, tá? E estaria na cor azul. Então, quer dizer que essa fileira aqui, ela tem tanto a cor vermelha, como a verde, como a cor azul, tá bem? Ele tem as 3 cores, porque eles são múltiplos de 2, de 5 e de 10. Agora, você vai explorar regularidades com os múltiplos assinalados no quadro do item anterior. Nos números pintados de vermelho, o que você observa quanto ao algarismo das unidades? O algarismo da unidade é o 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, é sempre um número par. Se ampliássemos o quadro para além do 100, o número 236 ficaria numa coluna cujos números estão pintados? Sim, ficaria. Com que cor? Na coluna que estaria pintado de vermelho, porque ele é um número par e termina em 6. Quando um número é múltiplo de 2 ou divisível por 2? Justifique sua resposta. Um número é múltiplo de 2 ou divisível por 2 quando os algarismos das unidades deste número é 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, quando o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Isto é, quando ele é um número par. Nos números pintados de verde, o que você observa quanto ao algarismo das unidades? É somente 0 e o 5. Se ampliássemos a tabela para além do 100, o número 295 ficaria numa coluna cujos números estão pintados? Sim. Com que cor? Verde. Por quê? Porque esses números de verde terminam em 0 e 5 e esse número termina em 5. Quando um número é múltiplo de 5 ou divisível por 5, ele é múltiplo de 5 ou divisível por 5 quando a unidade deste número é 0 ou 5, ou seja, quando o número termina em 0 ou 5. Quais colunas tiveram seus números pintados simultaneamente de vermelho, azul e verde? A primeira, cujos números têm o 0 no algarismo da unidade. Por que isso ocorreu? Isso ocorre porque todo número cujo algarismo da unidade é 0, ele é múltiplo de 2 ou divisível por 2, se for par, por ser par. Múltiplo de 5 ou divisível por 5, porque termina em 0. Múltiplo de 10 ou divisível por 10,
pois todo número terminado em 0 é múltiplo de 10. Se ampliássemos a tabela para além do 100, o número 350 ficaria numa coluna cujos números estão pintados? Sim. Com que cor? Pintados de vermelho, verde e azul. Por quê? Porque ele termina em 0. Então, quer dizer que o número 350 é divisível por 2, por 5 e por 10. Qual é quando um número é múltiplo de 10 ou divisível por 10? O número é múltiplo de 10 ou divisível por 10 quando o algarismo da unidade desse número é 0, ou seja, quando o número termina em 0. Divisibilidade por 3. Em grupo, discuta com seus colegas suas conclusões sobre a investigação realizada com a tabuada do 3, tabela tarefa 5, página 377. Faça uma síntese dos conteúdos para apresentar na turma. Primeiro, vocês tinham que fazer a tabela do 3, tá? A sequência é formada por números ímpares e pares e observar os resultados, alternados exatamente, por ser o resultado um número ímpar ou par multiplicado por 3, que é ímpar. A soma dos algarismos de qualquer número sempre pode ser reduzida a uma soma que é múltipla de 3, até o 9, ou seja, 3, 6 ou 9. Cada grupo de 10 números há uma repetição da sequência dos algarismos das unidades. 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0, sempre nessa ordem. Pela conclusão anterior, um múltiplo de 3 pode terminar em qualquer algarismo de 0 a 9. Essa observação é importante, pois muitas vezes os alunos querem estabelecer critérios de divisibilidade pela terminação do número, como acontece com os critérios por 2, 5 e 10. 2. Considerando os múltiplos de 3 que você obteve na tabuada, faça o que se pede. Escolha 5 deles que tenham 2 ou mais algarismos. Some os algarismos desses números. Se necessário, efetue somas sucessíveis com os algarismos dos resultados até obter um número entre 0 e 10. O que você observa nessa soma? Por exemplo, 78. 7 mais 8 é igual a 15. Fazendo uma segunda adição, 1 mais 5 é igual a 6. 135, 1 mais 3 mais 5 é igual a 9. Quer dizer que a soma sempre será um número 3, 6 ou 9. Toda vez que eu somar os algarismos, o resultado da soma vai dar sempre o quê? 3, 6 ou 9. E aí quer dizer que ele é um número divisível por 3 ou múltiplo de 3. Se você continuasse com a lista de múltiplo de 3, quais dos números abaixo estariam em sua relação? Deixe registrado como pensou. 117. 1 mais 1 mais 7, 9. 9 é múltiplo de 3. 165. 1 mais 6 mais 5, 12. 1 mais 2, 3, também é múltiplo de 3. 218, 2 mais 1 mais 8 dá 11, 1 mais 1 dá 2, não é múltiplo de 3. 315, 3 mais 1 mais 5, 9, 9 é múltiplo de 3. 413, 4 mais 1 mais 3 dá 8, 8 não é múltiplo de 3. Então, quem estaria na relação? O 117, o 165 e o 315. Com base nas investigações realizadas nos itens anteriores, escreva um procedimento que permite avaliar se um número é divisível por 3 ou múltiplo de 3. Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é múltiplo de 3, ou seja, quando pode ser reduzida a 3, 6 ou 9.
Divisibilidade por 9. Vamos analisar os múltiplos de 9. Tabuada do 9, tarefa 8 da página 377. Discuta com seus colegas as conclusões que você chegou, faça uma síntese do conteúdo para apresentar na turma. A cada grupo de 10 números, há uma repetição da sequência dos algarismos das unidades. Observe a resposta da tabuada. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sempre nessa ordem. Pela conclusão anterior, o algarismo das unidades segue sempre em ordem decrescente. A soma dos algarismos dos múltiplos de 9 é sempre 9, ou sempre que pode ser reduzida a 9. Responda. Todo múltiplo de 3 é também múltiplo de 9? Justifique sua resposta. Não. 12 é múltiplo de 3, porque 1 mais 2 dá 3, mas não é múltiplo de 9. 39 é múltiplo de 3, 9, 10, 11, 12, 1 mais 2, 3, mas não é múltiplo de 9. Todo múltiplo de 9 é também múltiplo de 3? Sim. Todo múltiplo de 9 é também múltiplo de 3, porque a soma dos algarismos deste número é igual a 9, que também é múltiplo de 3. Como você deve proceder para saber se um número é divisível por 9 ou múltiplo de 9? Para saber se um número é divisível por 9 ou múltiplo de 9, basta verificar se a soma dos algarismos é 9 ou pode ser reduzida a 9. Critérios de divisibilidade. Síntese. Nos tópicos anteriores, você explorou a divisibilidade e descobriu que existem regras para descobrir, sem efetuar a divisão, quando um número é divisível por 2, 3, 5, 9 e 10. Essas regras são conhecidas como critérios de divisibilidade. Agora é sua vez de fazer uma síntese desses critérios, dando exemplo para cada um deles. Divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 quando os algarismos das unidades deste número é 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, quando o número é par. Exemplos: 98, 246, 1896. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é um número divisível por 3 ou quando a soma pode ser reduzida a 3, 6 ou 9. Exemplo: 84, 8, 9, 10, 11, 12, 2 mais 1, 3, 315, 3 mais 1, 4, 4 mais 5, 9, 1026, 6, 7, 8 e 1, 9. Então, quer dizer que a soma dos algarismos tem que dar 9, 6 e 3 ou ser reduzida a eles. Divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando o algarismo da unidade deste número é 0 ou 5. Exemplo: 95, 405, 1240. Divisibilidade por 10. Um número por 9, desculpa. Um número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é 9 ou pode ser reduzida a 9. Exemplo: 18, 8 mais 1, 9. 423, 4 mais 2 mais 3, 9. 999, somou, vai reduzir a 9. Divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 quando o algarismo das unidades deste número é 0. Exemplo: 240.000. Relações de paridade, par ou ímpar. Vamos estudar importantes relações que envolvem o conceito de paridade, ou seja, números pares e ímpares. Escolha e registre 2 números naturais quaisquer. Adicione esses números. A soma resultante é par ou ímpar? Aqui a resposta, pessoal,
eu pensei no 12 e no 46, somei, deu 58 e é um número par. Troque sua resposta com a de seu colega. O que você pode observar quanto aos resultados obtidos? Que, independente dos números que a gente escolher, as somas são sempre um número par. Escolha e registre 2 números naturais ímpares quaisquer. Adicione esses números. A soma resultante é par ou ímpar? Eu pensei no 13 e no 45, hora que eu somei deu 58 e é um número par. Troque a resposta com seu colega. O que você pode observar quanto aos resultados obtidos? Que todas as somas vai ser um número par, independente do número ímpar que você escolheu. Escolha e registre um número qualquer natural ímpar, tá certo? Ó, é ímpar, tá ali, ó. A que conclusão é possível chegar com base na observação e na comparação dos resultados obtidos nos itens anteriores? Todo número par é divisível por 2, assim o resto será 0. Todo número par pode ser escrito como uma adição de parcelas de 2. Por exemplo, 2 mais 2 mais 2 mais 2, que vai dar 8. Conclusão. Ao adicionar 2 números pares, a soma certamente será um número que pode ser composto em uma adição de parcela 2. A divisão de todo número ímpar por 2 resulta no resto 1. Um número ímpar pode ser decomposto em adição de parcelas de 2 ou duas mais uma unidade. Por exemplo, 5, 2 mais 2 mais 1. Ao adicionar 2 números ímpares, a soma deles será sempre um número par. Por exemplo, 5 mais 3, 2 mais 2 mais 1 mais 2 mais 1, que vai dar 8. Ao adicionar um número par com um número ímpar, a soma sempre será um número ímpar. Escolha e registre 2 números naturais pares quaisquer. Multiplique esses números. Eu escolhi o 8 e o 12, 8 vezes 12, 96. O produto é par ou ímpar? É par. Troque sua resposta com a de seu colega. O que você pode observar quanto aos resultados obtidos? Que todos os produtos, independente do número que você escolher, vai ser par. Escolha e registre 2 números naturais ímpares quaisquer. Eu pensei no 5 e no 13, fiz 5 vezes 13, 65, que é um número ímpar. Troque a resposta com seu colega. O que você observa com o resultado? Que todos os produtos são número ímpares, independente dos números que você escolher. 7. Escolha e registre um número natural par qualquer e um número natural ímpar qualquer. Então, ó, escolhi um par e um ímpar, deu 60. É um número par. Troque. O que você vai observar? Que todos os produtos são um número par. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a explicação deste exercício. Deixo os capítulos para vocês fazerem da página 359 a 375. Qualquer dúvida, vocês podem me encaminhar um e-mail para que eu possa esclarecer. Lembrando, tá? Que no dia 19/10 nós teremos plantão de dúvida às 9 horas, tá bem, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!